Números 9, o versículo de número 15, diz assim: no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem se deter-se em poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, eles partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Erguendo-se ela, então partiam. Segundo a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam as ordenanças do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. Aleluia. Amém? Talvez esse texto que você vai ler, que nós lemos, as palavras que você mais vai ver aqui é segundo a ordem do Senhor. Segundo a ordem do Senhor. Segundo a ordem do Senhor partiam. Segundo a ordem do Senhor permaneciam. Segundo a ordem do Senhor se acampavam. Segundo a ordem do Senhor desmanchavam o acampamento e partiam. Eles estavam sempre debaixo da ordem do Senhor. Havia uma ordem do Senhor para aquele ambiente. Havia uma ordem do Senhor para aqueles dias. Nós muitas vezes trabalhamos na organização, mas não na ordem. Organizar é uma coisa e ordenar é outra coisa. Você pode estar com tudo organizado e não ordenado, porque ordenado é colocar as prioridades no lugar certo. E as prioridades de Deus, elas não negociam. As prioridades de Deus são prioridades em qualquer ambiente. Se elas são de Deus, elas são prioridades. Aleluia. Eu sempre trabalho com prioridades lá no nosso ministério. A gente diz que, eu tenho uma frasezinha lá que eu uso muito, que é prioridades, necessidades e desejos. Ou seja, prioridades, elas sempre estão na frente, porque prioridades são as ordens de Deus. Numa escala de prioridade, nós precisamos definir o que é melhor e qual é a vontade de Deus. Eu estou falando de uma vontade absoluta, não de uma vontade permissiva. Aleluia. Porque andar na vontade absoluta de Deus, irmãos, é andar acima de toda permissão de Deus. Aqueles 3 homens que estavam diante daquela estátua e não se prostraram, você conhece a história? E eles disseram: olha, rei, saibas tu que o nosso Deus tem poder de nos tirar da fornalha. Essa é a vontade permissiva. Mas depois eles disseram: mas se isso ainda não acontecer, nós não nos prostraremos diante de outro Deus. Ou seja, nós estamos prontos para morrer pela vontade absoluta de Deus. Até onde nós vamos na vontade de Deus, até onde nós vamos na ordem de Deus. Então, a gente sempre usa esse trocadilho lá no ministério: necessidade, prioridade, necessidade, desejo. Alguém me pediu para explicar esse dia como que é isso. Eu expliquei sobre a corda do violão. Por exemplo, arrebentou a corda do violão. Qual é a prioridade? É trocar a corda do violão. Mas qual é a necessidade? A necessidade é trocar de violão, porque esse violão vem arrebentando corda toda semana. Tá, e qual é o desejo? O desejo é comprar um Martin, que custa $15 mil, $10 mil. Então, nós não podemos entrar no desejo se nós não temos nem os recursos para a prioridade. Nós precisamos andar na prioridade de Deus para que os cenários vão se abrindo diante de nós. Amém, irmão? Porque Deus se expressa num ambiente chamado verdade. E verdade não é algo, é alguém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade não é algo de Deus, é alguém. Verdade é uma pessoa, assim como amor é uma pessoa. E nós precisamos andar na ordem de Deus.
E a igreja é a ordem de Deus para a terra. Eu estava esses dias ministrando no ministério. Quando eu terminei, o pastor me deu uma oferta e me abençoou. E depois ele disse: Luiz, eu gostaria tanto de te abençoar mais, mas você sabe, a situação do Brasil tem afetado a igreja. Eu disse: não, pastor, foi a situação da igreja que afetou o Brasil. Porque Jesus é o cabeça da igreja, não do Congresso. E Ele vai governar o Brasil pela igreja, pelos homens e mulheres de Deus que estão debaixo da sua ordem. Aleluia! Porque não adianta eu estar com tudo organizado se eu não estou debaixo da ordem. E quando Paulo fala a Tito, no capítulo 1, versículo 5 de Tito, ele diz: ó Tito, por esta razão eu te deixo em Creta, para que tu coloque em ordem o que ainda resta. Eu oro para que Deus levante no Brasil, para que Deus levante em São Paulo, para que Deus levante cada dia mais homens que vão trazer a ordem de Deus, vão trazer os lugares onde Deus se manifesta, ambientes criados por Deus, para que o próprio Deus se manifeste. Aleluia, aleluia. Irmãos, o povo não seguia Moisés, o povo seguia a nuvem. Até Moisés seguia a nuvem. A nuvem é a aprovação de Deus. Por isso, nesses dias, não basta só mensagens, não basta só canções, nós temos que baixar a nuvem. Porque se a nuvem não vier, o povo não tem o que seguir. Aleluia. Se a nuvem não vier, o povo não tem o que seguir. O povo vai seguir a nossa denominação, vai seguir as minhas pregações. Esses dias alguém disse: pastor Luiz, eu estou te seguindo. Eu disse: não segue não. Eu também estou seguindo a nuvem. Aleluia. Então eles andavam assim no deserto. A nuvem às vezes ficava um dia, eles acampavam um dia. Havia uma movimentação, eles já se moviam. Deus não se adequava à necessidade deles, até porque Deus não investe em necessidade. Deus supre necessidade, Ele investe em propósito. E se estamos em necessidade sempre, é porque saímos do propósito. Porque quem anda no propósito não anda em necessidade. Eu não estou dizendo que Deus não supre necessidade, mas Deus não quer ficar suprindo a necessidade, a sua necessidade por 20 anos. Deus quer que você se reposicione, você saiba quem você é, para avançar. Sair do Egito não é tudo, querido. Sair do Egito e morrer no deserto ou morrer na igreja é a mesma coisa. Sair do Egito não é tudo. Nós temos que entrar. A promessa de Deus para Abraão é: entrar, eu tenho uma terra para você, eu tenho um lugar para você entrar. E por isso a nuvem precisa estar presente. A nuvem é a aprovação de Deus. Aleluia. Por isso nesses dias, Deus está levantando homens e mulheres que baixam a nuvem. Agora, por que a nuvem veio? Porque eles terminaram o tabernáculo.